dia quase Alô? tarde, né? Bom dia quase tarde. Bom dia ou boa tarde? Não entendi. Não sei também, não tenho muita certeza. Tá, mas é tu que vai dizer ou são eles que vão falar? Não entendi também. Também não sei. Peraí. Tá. Cadê o moço? Pode jogar. Vai lá. Cadê? Cadê o slide? Não sei também, não se sabe nada aqui. Tá. Não é esse? Não, acho que não. Cadê? Ai, meu Deus. 3. 3. Ô, moço, nós ensaiamos isso, hein? Tu tá discordando? Tu tá concordando? O que a gente vai fazer, Marisa? Não concordo. Não concordo. O que foi? Não concordo. Não tá certo, né? O que nós vamos fazer? Para André? falar de síndico, subsíndico? Olha, eu não sei não, mas o que quer que seja, também já não concordei. Se sou governo, sou contra, né? Se há governo, sou contra. Pois é. Será que a gente já ouviu isso em algum lugar, pessoal? Condomínio é só em teoria, né, gente? Na prática, isso são coisas que não acontecem, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que é só lá no Rio de Janeiro. Acho que lá em Porto Alegre também acontece isso. Já vi isso em algum lugar lá. Temos síndicos. Quem é síndico aí? Levanta o braço. Tá cheio, gente. Casa cheia. Boa. E quem é advogado? Então tá. Bom, mesmo eu não concordando, Tá. a gente pode botar outro slide? Pode. Então tá. Finalmente este homem concorda. Pessoal, muito bom dia. Quero agradecer a Carol Rossetti, parabenizar ela por esse evento. Eu sou o Ramon, sou advogado, sou lá de Porto Alegre. Aqui é meu currículo, né, é a parte menos importante. Eu sou professor da PUC de Campinas em pós-graduação de Direito Condominial, dou aula com o Francisco Egito lá no Aprimora. A minha menina dos olhos chama o Jurídico, o Condomínio Pode. É um podcast que nós temos lá no Rio Grande do Sul com outras 2 colegas da SEX que não puderam estar. Faço parte da ABA, estou secretário-geral da ANACOM e sou colunista na revista dos Condomínios. E, claro, a nossa comunidade dos experts em condomínios aí. Você agora, Marisa. Né? Já que você teve direito à palavra e teve como se apresentar, eu vou fazer a mesma coisa, por favor. Bom. Que tem que ser assim, né, gente? Condomínio é isso. Bom. Tá lá. Sou Marisa Dreis, venho do Rio de Janeiro, sou advogada. Passei os 22 anos da minha vida muito felizes lá na Polícia Rodoviária Federal. Somei com mais 10, aposentei. Eu não fiz nada errado, não, tá, pessoal? Aposentei. Tá? E aí, depois, passei a advogar, sempre sonho da minha vida. Atualmente sou doutoranda na Universidade Federal Fluminense, um pouco aqui do currículo. Trabalhei no Sejusc, GCRIM, como conciliadora, como mediadora. Sou professora na Universidade Estácio de Sá, Aprimora, CBPjur, do nosso querido Francisco Egito, colaboradora da Revista dos Condomínios, e aqui estou na ANACOM, representando a região Sudeste como diretora. Mas eu acho que tudo isso passou, né? Passou. Afinal, tem que falar de função de quem mesmo, hein? Do síndico. Caraca, o que é isso? 2 notícias. Vamos falar para eles o que é isso. Isso aí, gente, o síndico... Isso aqui tem 5 dias, tá? O síndico foi acordado pelo sistema de segurança do condomínio e impede furto e saiu correndo atrás dos suspeitos no litoral de São Paulo. Gente, isso tem 3 dias. Ou seja, o camarada estava dormindo na casa dele e aí ele viu o furto, aí ele saiu correndo. Imagina isso. Para pegar o assaltante. E, ao mesmo tempo, um outro que estava lá na casa dele também, sendo síndico, já tem um pouquinho mais de tempo, mas não tem muito, foi no ano passado, levou uma pequena quantia de R$200 mil. É engraçado que eu leio isso, que eu acho que só acontece no Rio de Janeiro. Não, mas lá no Rio Grande do Sul já vi coisas assim. Não Já. 200 mil, tá, mas já vi também. Também, né? Então, síndico herói ou síndico bandido? Será que existe só essa postura maniqueísta? Qual é o meio termo? Fala aí. Esse é o problema, gente. Quem levantou a mão aqui é síndico, eu quero dizer o seguinte, vocês já garantiram a vaga no céu. Tá? A Carol Rossetti vai mostrar depois ali um livro que nós da ANACOM publicamos e lançamos em São Paulo esse ano. E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu estou tentando, fazem 3 anos, escrever um livro para falar dos direitos do síndico. E eu não saio da página 3. Mas a página 1 é agradecimento e o 2 é homenagens.
Tá? Então está ruim de sair, porque é muita responsabilidade. E quando a gente traz para dentro da esfera do condomínio, né, a gente se depara com notícias como aquelas ali que aconteceram. Só para ilustrar, Marisa, me lembrei aqui, o Egito me comentou de uma síndica em Niterói, que ela ficou 20 anos como síndica. Sabe o caminhão da Coca-Cola no Natal? O Natal vem vindo, lembra? Ela captava aquilo ali, passava pelo condomínio. Depois dos 20 anos, foi feita uma auditoria, ela desviou 800 mil do condomínio, em Niterói, isso. Então, é bastante complicado. Mas vamos lá, vamos falar do que compete ao síndico, aquilo que a gente sabe, né? Está lá no 1348, chamar a assembleia, uma vez por ano, e prestar as devidas contas para eles. Eu assumi um jurídico de um condomínio na região metropolitana de Porto Alegre, agora tem 2 semanas. Sabe o que eu vi, Marisa? Em ata ficou isso. Tá? Condomínio novo, 3 anos. No ano passado fizeram uma assembleia e uma condômina disse assim, e a prestação de contas? O que a menina da administradora escreveu? Esclarecendo que a prestação de contas ela está no aplicativo da administradora, todos os gastos, não precisaria fazer uma assembleia para isso. Né? A administradora disse isso. Né? Representar ativo e passivamente o condomínio. O inciso 5º, nós colocamos aqui essa imagem aqui, que é zelar e preservar pelas áreas comuns. No final de agosto, eu dei uma palestra em Belo Horizonte, onde eu falei, né, estabeleci um diálogo entre o inciso 5º do 1348 e a NBR 5674. Aí eu perguntei, quero fazer essa pergunta aqui, quem dos síndicos aqui presentes está familiarizado com a NBR 5674? Uma? Quem mais? Maravilha, aqui teve uma, lá em BH não teve ninguém. Tá? NBR 5674, gente. Tá? Depois, no final, eu vou deixar os meus contatos, me deem um oi lá no Instagram, eu tenho ela integralmente lá na minha casa. Tá? Eu mando gratuitamente ela para vocês. É todo um passo a passo da manutenção, de o que o síndico tem que atentar quando a gente está falando de zelar pelo uso da área comum. Tá? A previsão orçamentária, né, tem que fazer. Na prática, a gente sabe, né, Marisa, que muitas vezes quem faz é a administradora, mas é dever do síndico cumprir e fazer cumprir convenção do condomínio, regimento interno e as decisões de assembleia. Esse condomínio que eu assumi, o síndico foi destituído. O síndico ele foi eleito por 30 dias, nós vamos ter uma assembleia agora na terça-feira, dia 28, e já surgiram situações. E aí eu disse, você multou? Você notificou? Não, mas é que eu tive pena dela, é uma pessoa legal, é uma pessoa muito querida. Eu falei, meu amigo, você não tem escolha, você tem que fazer cumprir. É o que determina. Síndico anda no condomínio com um alvo desenhado nas costas. Tá? Mesmo porque, né? Só por quê? Se a gente quiser fazer aquele processinho que todo mundo adora, doutora, dá para fazer um processo por condômino antissocial? Primeira pergunta que a gente faz, cadê as notificações? Já multou essa pessoa? Não. Não tem jeito, o juiz não vai aceitar. Não, nem começa, nem começa. E quando procuram a gente, o que falam? Eu quero tirar essa pessoa do condomínio. Aí tu pergunta, quantas notificações? Nenhuma. Nenhuma. Eu digo, pois é. Pois é. Aí tem que voltar do zero. E cobrar, né, as cotas condominiais, mesmo as atrasadas, judicialmente, inclusive a questão da multa. Tá? Aqui eu trouxe, gente, tá? E vou passar muito rapidamente, porque a lei dos condomínios, né, a 4591 de 64, o que ela trouxe? Aqui ela já trouxe as competências do que o síndico tem que atentar. Né? Lá no artigo 22. Representar ativa e passivamente o condomínio, isso aí o 1348 trouxe. Exercer a administração interna da edificação ou conjunto nas respectivas da sua vigência, moralidade, serviço, interesses mudadores. Praticar os atos que atribui a convenção e o regimento, impor as multas estabelecidas em lei, cumprir a convenção e o regimento, prestar as contas e manter a guarda durante 5 anos. Vejam, aqui, lá em 64, já houve uma inauguração do que o síndico tem que fazer. Mas o código vigente, ele deu uma esticada um pouquinho mais nessa questão de responsabilidade. Tá? Caso prático, tá, gente? Eu dei aula 15 anos num curso de graduação em Direito lá em Porto Alegre, e eu dei aula de prática jurídica. E eu sempre ensinei para os meus alunos assim, a melhor ação judicial do mundo, o melhor processo que existe é aquele que eu não precisei entrar. Tá? Esse é o melhor. Quando a gente fala do síndico, da responsabilidade do gestor condominial, e aí tem um ditado japonês que eu gosto muito, que diz o seguinte, tropeçamos em pedras pequenas, tá? Não tropeçamos em pedras grandes. Aqui é um caso, eu fiz um recorte de uma ata de assembleia, tá? Um condomínio, ele contratou uma empresa para fazer uma reforma no telhado. O que aconteceu? A pessoa embolsou o dinheiro, fez alguma coisa e fugiu, foi embora.
Tá? E o condomínio pagou quase tudo que deveria fazer. O que o síndico fez? O síndico, sim, a gente sabe, ele poderia, sem passar por uma assembleia, judicializar contra essa empresa e poder buscar. Verificar a liquidez da empresa, porque daqui a pouco tu vai gastar com advogado, tu vai precisar gastar com um perito para fazer uma medição do que o telhado foi ou não feito. Enfim, o que essa síndica fez? Votação acerca da judicialização contra a empresa que abandonou a obra. O senhor, o dono da imobiliária, ressaltou dos custos da contratação de um advogado e de um perito para avaliar o telhado e sugeriu deixar para uma outra assembleia o assunto. Todos concordaram. Por que deu problema isso aqui? Porque a outra assembleia nunca aconteceu. Está tudo certo. Tu pautar isso, o pessoal dizia, vamos ver o que custa um advogado, vamos ver o quanto. Está tudo certo em relação a isso. O problema foi que não houve a outra assembleia para a massa condominial decidir. Não vamos judicializar. Ou vamos. O que aconteceu? Hoje eu advogo para a antiga síndica, a atual síndica entrou com uma ação contra ela, ela quer indenizar o condomínio em 20 mil. E aí a ex-síndica me disse, mas o pessoal não quis entrar. Eu digo, mas por que não fizeram a assembleia? Um pequeno detalhe, que pode levar à perca da ação. Tá? Gente, se isso aqui que eu vou dizer agora, se vocês pegarem esse ponto, a minha fala valeu. Tá? De tudo que eu tenho para falar para vocês. Vocês síndicos, vocês advogados, vocês administradoras, prestadores de serviços para o mundo condominial, estão fazendo uma obra no condomínio de vocês? Não importa se é a reforma da fachada ou se é um muro de meio metro. Tá? Contratem um engenheiro civil da confiança de vocês, do condomínio. Porque os contratos, tá? Eles, quando tem obra, é óbvio que vai estar lá dizendo, vai ser conduzida por um engenheiro, com registro no CREA, aquela coisa toda, emitir a RT, tudo certinho. Mas esse engenheiro, o que ele for dizer vai ser a favor da empresa, não vai ser a favor do condomínio. Aí o que aconteceu? Há 2 anos atrás, um síndico profissional me contratou para fazer o contrato. Olhem o valor ali, ó, R$546 mil para um condomínio de 40 unidades. É dinheiro, gente. É muito dinheiro. Tá? E aí o que aconteceu? Coloquei no contrato, o condomínio se reserva o direito de ter um engenheiro que vai acompanhar a obra. Tá? Aí, e documentei por e-mail para o síndico. Se tiver algum retorno, algum ajuste que tu precisar, está dentro dos honorários que eu te cobrei, eu não vou te cobrar mais, mas não deixa de me consultar. E isso eu sempre digo, Marisa, para o síndico, me liguem 40 vezes antes, mas não me liguem uma vez depois. Porque daí pode ser que não tenha muito o que a gente fazer. Aí o que aconteceu? Passou 1 ano e meio, e ele me disse assim, preciso te contratar de novo para te fazer o distrato daquele contrato. E eu digo, o que houve? Não ficou bom. Eu digo, mas tu não contratou um engenheiro? Não. E aí ele tinha assinado 3 termos aditivos naquele 1 ano e meio. Aí a obra, que era 546, passou para 623. O trabalho não ficou bom e no distrato o condomínio pagou mais 37. Aí eu falei para ele assim, ó, tu não me leva na tua assembleia, porque se eu levar, eu vou imprimir os e-mails, eu vou entregar para todo mundo e vou dizer que esse prejuízo foi tu que deu. Aí ele não falou mais comigo. Tá? E aí, Marisa? Então, pessoal, nós selecionamos aqui alguns julgados importantes, né, sobre obrigações do síndico. Depois das pastas virtuais, nós temos encontrado muitos síndicos que dizem assim, que são eleitos, mas que, por qualquer razão, no meio da sindicatura, se desentende com o Conselho Fiscal. Isso não é bom. Não é bom. O condomínio precisa caminhar formalmente, juridicamente, num estado de, pelo menos, harmonia. Então, houve uma solicitação do síndico para apresentar os documentos ao Conselho Fiscal. Esse é o caso. Não apresentou. Disse assim, não vou apresentar porque não sou babá. E não quero. Está disponível na pasta digital da administradora. Pessoal, o que é que diz a lei? A lei diz que ele precisa apresentar os documentos. Não diz que o Conselho Fiscal precisa pegar uma senha, ir lá e olhar. Resultado, olha a decisão da juíza, é como o Ramon falou, tropeçou na pedra pequena. Para que isso? Por quê? Por que não cedeu? E mesmo porque nem todos os documentos vão para a pasta digital. Existem alguns que não vão. Então, olha lá, a decisão
do juiz. O síndico tem o dever de exibir, em sua totalidade, os documentos relativos à gestão condominial, aos condôminos e aos membros do Conselho Fiscal, inclusive quando solicitado previamente pela via administrativa. E aqui a gente está falando de documentos simples, mas podem ser quaisquer documentos, como, por exemplo, um laudo de botânica no jardim. Mas o morador ele não vai tomar nenhuma atitude com isso, mas ele merece e ele tem o direito de alcançar, porque ele é condômino e ele pagou por isso. Não vou descer aqui a mais detalhes, que não teremos tempo, mas as imagens coletadas também são direitos dos condôminos. São eles que pagam por aquelas imagens. Então, eles têm direito de vê-las, de adquiri-las em certas circunstâncias, mas é fato que esse direito existe e a jurisprudência existem bastante exemplos sobre isso. Vamos lá? Gente, subsíndico, tá? Não tem nada na lei que diga que essa figura deva existir, diferentemente do síndico, tá? Mas a convenção ela pode estabelecer a existência. Algumas até, inclusive, elas trazem a redação dizendo poderá haver um subsíndico. Tá? E aí é que vem essa questão. Qual é a atuação dele? O que ele tem que fazer? Tá? Função de apoio. Ele não é conselheiro, não cabe a ele fiscalizar a questão das contas, mas ele também não é o gestor, não é o CPF dele que está lá na Receita Federal, como o gestor condominial. Ele tem que dar apoio. Ele também não pode ficar totalmente isento, totalmente afastado da tomada de decisões. Então, ele tem que integrar aquela administração. Eu conversava com a Marisa quando a gente montou essa palestra e eu comentei com ela o seguinte, eu sou bem dividido em relação a isso, de algumas eleições em condomínio, você ter previamente uma inscrição de chapa ou não, dependendo do que a convenção estabelece. O que eu verifico isso? Vale para a figura do subsíndico, vale também para a figura do conselho, de muitas vezes o candidato que perdeu a eleição ali, o condômino, ele vinha integrar a administração. Se ele vier imbuído do espírito de contribuir, somar e fazer, tranquilo. Mas na prática, às vezes, não é isso. Às vezes ele vai para lá para minar a administração, né? E aí entra ali, quem manda aqui sou eu. Quem é que manda mais? Tá? Esse é que é o grande problema. O Cortella, né, a gente botou ali, ele disse o seguinte, não tem problema você discordar, desde que você o faça de maneira respeitosa e a maneira como você consiga contribuir. Muitas vezes eu tenho, e com certeza vocês aqui, a Marisa também, quantas vezes você vai para uma assembleia e a pessoa diz, olha, não gosto de você, não concordo, mas eu entendi e vi o que tu fez foi bom. Isso é uma coerência, mas isso é situações raras que acontecem, gente, né? A pergunta que o subsíndico tem que fazer é essa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer? O parágrafo 2º do artigo 1348 estabelece que, mediante aprovação em assembleia, desde que não haja vedação na convenção, né, o síndico ele pode transferir total ou parcialmente as suas responsabilidades. Pode, eu já vi subsíndico, no momento, receber poderes para, daqui a pouco, delimitar algumas coisas no condomínio, ou porque o condomínio é muito grande. Nós temos o nosso primeiro secretário da ANACOM lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu falei para ele, tu não é síndico, tu é prefeito de uma cidade. São 1.960 apartamentos que tem, gente. Né? Ele tem, acho que, 12 subsíndicos, alguma coisa nesse sentido. Então, ele falou, aqui eu preciso fazer uma delegação, porque sozinho eu não tenho como. Ele é advogado, dá aula também. Então, tem essas questões. E no 1342, o parágrafo 2º, ele é super importante, tá, gente? Porque ele consegue, de alguma maneira, suprir a falta de formalidade quando o Código deixa de mencionar o subsíndico. Então, na eleição, quando o síndico é eleito e decide-se também que aquele condomínio terá um subsíndico, cabe perfeitamente já explicitar como subsíndico e preposto para, por exemplo, fiscalizar as atividades de limpeza e conservação, fazer compras de materiais de limpeza. Porque quanto mais formalizado, mais protegido fica o síndico e a administração em geral. E a pessoa também, porque ela ganha liberdade. Porque a gente sabe que, muitas vezes, no condomínio, quando não está escrito, né, vem aquela pergunta, mas
Quem é você mesmo, hein? Qual é a sua atribuição? São colocações, às vezes, indevidas, algumas maldosas, mas que a gente tem como se distanciar e blindar o síndico e a administração, trazendo a formalidade, né? Então, o artigo 1348, o parágrafo 2º, infelizmente, ele ainda é pouco conhecido e pouco utilizado. Mas eu adoro quando a gente pega a ata, né? E tem lá, e que foi eleito com função de preposto. Às vezes não é o subsíndico, às vezes é uma pessoa, um morador que conhece bastante de obra ou de decoração, enfim. E aí essa pessoa é eleita com anuência da Assembleia para o desempenho daquelas funções, né? E o Conselho Fiscal, Marisa? Tem que existir ou não? Gente, eu adoro Conselho Fiscal. Tem conselheiro aqui? Opa, gente, tem conselheiro. Opa, conselheira também. Pois é. Gente, quando o Conselho Fiscal é bom, ele é muito bom, mas quando ele é ruim... Ele é ruim de verdade, né? Ele é ruim de verdade. O que cabe a ele? Poderá haver no condomínio um Conselho Fiscal composto de 3 membros, mas também tem suplente. Não botou, a lei não botou. Aliás, não botou. A lei não bota tudo, né? Por prazo não superior a 2 anos. Pois é, né? Vamos ver o que isso quer dizer. É importante porque fiscaliza, emite pareceres, tem uma importância prática de prevenir fraudes, desvios, má gestão, garante credibilidade, responsabilidade, boas práticas, mas a gente sabe que não é exatamente assim que acontece. Vou pular o slide aqui para a gente ir direto para o caso prático. O Conselho Fiscal, quando ele é eficaz, ele fiscaliza, ele participa. Mas e quando ele é omisso? E nessa omissão se forma uma negligência. Ele pode ser responsabilizado? Sim ou não? Sim, mas em que circunstância? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê alguns equívocos no mercado em que é ajuizada uma ação de exibir contas ou de prestação de contas, onde o conselho é levado ao polo passivo, como se fosse dele a obrigação de prestar contas. Não é. Não é. Mas ele pode ser questionado numa ação indenizatória, o que consegue ser pior ainda. Porque o andamento, o desdobramento da ação indenizatória é mais rápido do que numa ação de prestação de contas, que é uma ação mais complicada, que é feita em 2 fases. E já na primeira fase, onde se deve apurar qual é o polo passivo de quem se vai cobrar, se ali estiver o Conselho Fiscal, essa ação não vai prosperar. Ela termina sem a resolução do mérito. Então, assim, é muito importante que síndicos, colegas advogados, fiquem atentos a essa questão. Pode ser responsabilidade? Pode. Mas em que medida é essa responsabilidade e de que forma isso vai ser exigido? Então, aqui, respondem subsidiariamente pelas irregularidades praticadas pelo síndico durante a sua gestão, se forem negligentes. Agora, precisamos provar a prova dessa negligência. Olha, eu vou abrir aqui para a pergunta, porque como o assunto é muito técnico... Fala, meu amigo. Acho que pode ser bacana, né? O meu nome é Joel, eu sou administrador de condomínios e eu tenho um caso que cai exatamente aqui. É um cliente novo que veio para nós agora, faz uma semana, e a história é muito simples. O síndico, junto com a esposa, mas a princípio, o síndico, ele passou poderes ou delegou os poderes para a administradora do condomínio, certo? Um administrador. Basicamente, ele disse, paga as contas, faz tudo, enfim. E o que aconteceu? Foi feita agora uma auditoria interna e houve evidências de aproximadamente R$120 mil de desvio, entre outros, sem prestação de contas, isso e aquilo. O que aconteceu? A nova síndica, juntamente ali com o novo conselho, marcaram uma assembleia para fazer uma auditoria, para realmente ter isso tudo apontado e relatado, com contador, entre outros, e já nessa assembleia, a aprovação de um ingresso, se possível ou provável, de uma ação judicial em desfavor ao antigo síndico,
por apropriação indébita, correto? A princípio foi esse o tema. O que acontece? Agora os moradores, nos corredores, após a assembleia, querem que a síndica faça uma nova assembleia para reverter a jogada, porque os conselheiros, que eram acho que 4 conselheiros, e a princípio é um prédio pequeno, de poucas unidades, eles estão com medo de responderem por isso também. Por quê? Porque eles foram omissos na conferência, fiscalização, análise, entre outros. Há evidências e relatos que esses conselheiros são pessoas idôneas, lícitas, entre outros, né? Só que realmente eles não fizeram o papel deles. Não fiscalizaram, não olharam, não pediram. Isso foi aí uns 2, 3 anos, né? Por isso esse valor expressivo. E eu estou nessa situação agora. O condomínio me chamou, né? Joel, será que você consegue indicar um bom advogado para a gente fazer aí uma reunião virtual, chamar esse grupo todo para entender o que a gente vai fazer agora? Porque ali você tem os amigos, os parceiros, o síndico, a responsabilidade, um prédio pequeno. Olha a situação que está gerando internamente. E aí o medo é que parte agora já não quer mais ingressar com a ação, com medo de que esses conselheiros vão acabar respondendo. É isso. Posso responder? Por favor. Então, primeira parte que eles estão pedindo para indicar um advogado, a gente indica que é a doutora Carol Rossetti, de Santa Catarina, mas aí vamos dar a nossa contribuição. Não precisam temer, não entrarão na ação de prestação de contas, não entrarão, porque juridicamente não é viável. Então, isso é um ponto. Pode ajuizar perfeitamente contra o síndico, quem tem que dar conta é ele. Por quê? Porque é isso que diz o Código. É do síndico, é específico do síndico a responsabilidade pelas contas do condomínio. Outra coisa, caso queiram, poderiam ajuizar contra o Conselho Fiscal pelos prejuízos causados, em ação indenizatória em apartado. Mas, se não quiserem, não é obrigatório que se faça. Mesmo porque, você mencionou, eles são pessoas idôneas, são pessoas boas. E ali, nessa decisão, está escrito ali, quando há negligência. A negligência ela tem que ser provada. Não é assim, foi negligente. Foi negligente aonde? O que foi? Existiam equívocos, rasuras, essas pessoas passaram por cima, ignoraram, não viram, não tiveram acesso. São coisas diferentes. Então, assim, é a nossa dica. Não deixe de ajuizar contra o síndico, porque depois, mais para frente, isso pode ser cobrado do síndico atual, porque se as contas não foram aprovadas, alguém tem que dar conta disso, porque isso é o que a gente chama de verba condominial. O conselho não precisa ficar preocupado se as pessoas não querem, não vão não vão promover uma nova ação. E um ponto que eu ia tocar é que, quando a gente tem, às vezes, um conselho que não é comprometido, e isso preocupa muito o síndico, né? E ele diz, olha, mas eu mando e-mail, eu ligo, eu faço, e eles não comparecem. Fazer como a gente falou ali logo no início, que o Ramon disse, notifica. Manda para o conselho notificando, senhores, a pasta do mês de março está disponível, por favor, fiscalizem, deem um visto, pede ciência. Ah, não foi? Manda de novo, manda de 15 em 15 dias. Por quê? Para evitar uma situação, lá na hora da prestação de contas, do conselheiro, que normalmente é um girassol, né? É um girassol. Aí o girassol levanta a mão, é um pupilo, é um lindo. Levanta, eu não posso me posicionar porque eu não vi as contas. Meus amigos, ele teve um ano para fiscalizar. Ele chega na Assembleia, vai fazer toda a Assembleia perder tempo? Se eu pudesse ser um pouco mais informal, vai fazer Assembleia de palhaço? É isso? Porque é isso. Todo mundo perdeu tempo, houve pagamento, a Assembleia não é um negócio barato, é caro. Para ele chegar lá e dizer que não fez a função dele, se é comigo, eu digo, consta em ata. Consta em ata, porque ele ali está dizendo que ele foi omisso e negligente. Não conseguiu, consta em ata. E a gente explica para a Assembleia. E mostra, normalmente, todos os e-mails que foram enviados para ele, para que ele fiscalizasse. E aí a gente vai para cima da aprovação das contas. Por quê?
Porque, senão, não é justo que o síndico pague pela omissão, negligência e erro do conselheiro. Quer dizer, o síndico fez tudo certinho. O conselheiro ou os conselheiros não fizeram, ele que vai pagar com umas contas reprovadas, ou então com adiamento, e mais um ônus para aquela comunidade condominial. Então é esse o toque. Deu para sanar o que você falou? Então, tá bom, que bom. Então, já valeu a pena. E quando o conselho manda uma carta, Marisa, para os condôminos, como é que funciona? Às vezes, em alguns condomínios, a gente sabe, tem muitos síndicos profissionais aqui, são colegas também, a gente sabe que, em algumas circunstâncias, os síndicos se adonam de uma quantidade imensa de procurações. E fica muito difícil, às vezes, você levar para uma aprovação ou para uma reprovação de contas. Então, nesse caso, os conselheiros, os membros do Conselho Fiscal, apresentaram uma carta aos condôminos recomendando a não aprovação. O que o síndico fez? Ele entrou com uma ação, tentando responsabilizar civilmente por dano à imagem, à honra do síndico, pelo que ali estava escrito. Então, ausência, e o que foi decidido pelo juiz, 2021, tá? É nova essa jurisprudência, a ausência de qualquer abusividade na conduta do Conselho Consultivo, que agiu na sua estrita, ali, agiu onde é que tá? Nos estritos limites de suas funções. Por quê? Um ponto é questionar os atos de gestão. Outro ponto é ofender a pessoa do síndico. O que foi entendido pelo juiz aqui, que essa carta distribuída aos condôminos, que eu não pude analisar, isso é uma jurisprudência que eu busquei aqui, e nessa o juiz entendeu que não houve abuso. Eu faço bastante parte criminal no escritório também, no Rio, e a gente pega muito síndicos insatisfeitos porque estão sendo questionados. E ajuizam, às vezes, criminalmente. São ações que não prosperam, pessoal. A gente tem que ver exatamente o que está escrito. Algumas dicas que eu dou. Evitem a história. Falta de transparência. Não precisa. Diz o que é. Qual foi a falta de transparência? Foi porque não apresentou o balancete? Foi porque não apresentou o saldo da conta? Qual foi a falta de... Porque falar falta de transparência não leva a lugar nenhum. Isso é parecido como agora já está sendo muito discutido, não administrar convenientemente. O que é isso? Que é conveniente para quem? Eu acho que isso ainda deveria mudar, né? Não administrar convencionalmente. Aí sim, aí ele está administrando, ferindo a convenção, é outra coisa. Mas quanto mais específico for, melhor. Eu atravessei, no Rio de Janeiro, um cliente que nos procurou, que foi exatamente isso. O Conselho Fiscal escreveu uma carta e distribuiu entre os moradores, apontando equívocos na gestão e recomendando a reprovação das contas. Porém, ao contrário desta carta, que só apontava atos de gestão, a carta que foi distribuída atacava o síndico. E aí, pessoal, mais uma vez, gostei da história da pedra pequena. Tropeçou na pedra pequena. Tinha o direito, mas não soube exercê-lo. Ou fez com excesso. Vai responder. Agora está lá no criminal. A gente pegou a defesa para fazer. Né? Então, pode comunicar? Pode, mas precisa ficar atento aos estritos limites do que lhe permite o Conselho Fiscal. Questões polêmicas sobre o Conselho. É obrigatório? O 1356 diz poderá haver, a lei. A convenção é que vai fazê-lo. Né? 3 membros, eu já vi 5, suplentes. Né? Eu já vi suplente do suplente. Suplente do suplente. Porque a vontade de fiscalizar era tanta que queria o suplente do suplente. Aí fala, não, então bota mais um. Aí, porque assim, condomínio é um negócio criativo, né? É criativo. Eu tenho um gosto estranho. Vou falar. Cadê meu marido? Está aqui. Aonde? Ele está ali filmando. O gosto estranho é que eu adoro fazer assembleia. É esquisito uma pessoa sair de casa com prazer para fazer assembleia, mas eu gosto muito. Porque a gente se diverte também. Aí a pessoa disse assim, não, mas eu queria ser suplente do suplente, porque o fulano nunca vai, o outro também não, nem mora aqui. Tá, mas e aí? Não, vamos lá olhar na convenção. Não, aqui tem 3, mas pode ser 4.
Está escrito 3, mas ele disse que pode ser 4. Pois é, aí ele inventou o suplente do suplente. Conselheiro precisa ser condômino? Deixa eles responderem. Conselheiro precisa ser condômino? Nós temos um colega da ANACOM lá de Niterói que defende a existência de um conselho profissional, assim como o síndico. Tem a figura do síndico profissional? Vamos botar. Não está escrito em lugar nenhum, é só uma ideia que ele defende. O que tu acha, Marisa? Eu acho que, se não está escrito na lei, não precisa. Não há como obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não esteja prevista em lei. Princípio da legalidade. Aonde é que está escrito que precisa ser condômino? Ah, mas está escrito na convenção. Então pode. Por que que pode? Porque a convenção faz lei entre as partes. Ah, mas não estava escrito no Código Civil. Gente, pelo amor de Deus, se tudo tiver que estar escrito no Código Civil, qual é a altura do maior prédio aqui dessa cidade mesmo, que eu já até me confundo? Acho que até em Dubai, né? Porque só que tem prédio alto. Eu acho que a altura do Código Civil ia chegar a essa altura, né? Não dá. Então, se tiver na convenção, vai poder. Eu tenho um condomínio que estabelece que o conselheiro tem que ser condômino residente. Não basta ser só dono, tem que morar. Existem vantagens e desvantagens da gente discutir isso. Aliás, às vezes a gente encontra na Assembleia e o pessoal fica com medo de errar, fala assim, pode, não pode. Como se as verdades fossem verdades absolutas. Não existem verdades absolutas, nem na lei, nem na vida. Existe um lado bom, são condôminos, são pessoas que têm um alto interesse aqui. Mas, às vezes, tem tanto interesse que se interessam demais. E veem de menos. Em outras circunstâncias, podem ser pessoas profissionais porque entendem perfeitamente, porque conhecem contabilidade. Então, é aquilo que aquela comunidade condominial decidir. Não tem certo e não tem errado. Em alguns condomínios vai ser bom, em outros não. E pode ser remunerado ou não? Ixi, joga aí para eles. Não sei, pode? Pode ou deveria, né? Pode ou deve, são coisa diferente. Ou né? não poder, pois é, ou não poderia. Pois é. Se for externo, tem que ser remunerado. Né? É evidente. Qual é o perigo da gente ter um conselheiro remunerado? Não, tudo bem todo mundo querer ser conselheiro, mas tem uma outra razão aí que é um perigo. Então, mas tem uma, é porque assim, será que se ele for remunerado ele não vai ficar cego? Não sei. Ah, mas isso não vai acontecer. Tudo bem, pô, o outro está falando aqui que pode ser o contrário também. Que se ele está sendo remunerado, ele tem mais obrigação. E aí nós vamos ter que colocar na convenção, Marisa, estritar ainda mais as suas responsabilidades e as suas penalidades se não o fizer. Muito bom, Ramon. É isso aí. Essa é a questão. E uma coisa, gente, que eu queria comentar também, não sei aqui em Balneário Camboriú, mas lá em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, eu vejo muito isso. Conselhos que tratam o síndico profissional como um verdadeiro empregado. Tá? Um verdadeiro empregado. E o síndico profissional, muitas vezes, para não perder o ticket daquele condomínio, acaba muitas vezes se submetendo. Às vezes eu converso com alguns síndicos profissionais e olha, mas nós temos que tratar esse assunto. Leva pelo menos para uma assembleia, vamos resolver. Não, o conselho entendeu que não. E aí, ele se coloca em risco. Ele coloca o ticket na frente do CPF, o que é perigosíssimo. Porque quando ele sofreu um processo, porque quem processa é a massa condominial, não é o conselho. Aliás, a gente já vai ver isso. Não é o conselho. Então, assim, será que vai valer a pena se arriscar a responder um processo porque o conselho não quis e eu queria manter o meu ticket? Posição perigosa. Posição perigosa. Pessoal, mesmo na advocacia, assim como
no condomínio, a gente diz que tem cliente que é melhor não ter. Que é melhor. Para te colocar em risco, não dispenso, obrigado, é melhor não ter. Qual a última pergunta? O Conselho pode convocar a Assembleia? O que o Código Civil fala? Síndico ou um quarto. Tá? Direito condominial, gente, são normas de direito privado aberto. Quem é que fecha? A convenção, o regimento, as decisões de Assembleia e como um todo. Tem convenções, né, Marisa, que diz lá, o Conselho poderá convocar a Assembleia. Tá? Mas isso é bom, pode ser ruim também, né? Pois é bom e é ruim. E é legal a gente estar trazendo isso aqui para vocês, porque cada condomínio vai decidir o seu destino. Já tivemos uma situação onde a gente trabalhou, que a única forma de conseguir tirar certo síndico foi fazendo uma nova convenção e gerando essa cláusula, onde havia previsão de que o Conselho poderia convocar a Assembleia, porque só assim foi possível tomar certas decisões, inclusive da própria exclusão, da própria destituição do síndico. E aí entrou aquela discussão. Mas tem que ser um quarto. Mas aonde que está escrito que convocado pelo Conselho também não poderia, né? E acabou que o condomínio conseguiu um novo gestor e uma revisão total de contratos. Ah, mas eu acho que isso não ia servir no meu, não tem problema. Pode servir no de outra pessoa. O Conselho tem legitimidade ativa para demandar judicialmente contra o síndico? Vamos mostrar a jurisprudência? Deixa eles falarem. Tá O que eles acham? É que eu olhei a Carol ali e me deu um nervoso. Ela já tá nos dando o aviso. Viu? Caramba, então vamos direto para a jurisprudência. Vamos lá. Olha aí, ó. A condição de conselheiro fiscal não tem o condão de conferir legitimidade para os autores exigirem as contas do síndico, porquanto também, nesta hipótese, tal medida poderia representar invasão nas prerrogativas que a lei estabelece para outro órgão, vale dizer, a Assembleia de Condôminos. Pessoal, olha que legal. Em questões envolvendo síndicos profissionais, isso que a gente acabou de fazer, a tentativa de manipulação desses síndicos por um conselho que não trabalha de boa-fé e diz, ah, não, mas eu vou ajuizar contra você uma ação de prestação. Resposta simples com 2 palavras. Não pode. Não pode. E tem mais. Determinadas posturas são... A gente sabe que a boa-fé é um princípio do direito brasileiro e ela tem que estar presente em tudo. E, às vezes, a gente chega em algumas situações de perseguição, como a gente abriu aqui, brincando e dizendo, não sei, não vi, mas já não concordo com o conselho, com o síndico, com o que quer que seja. Trabalho muito na área do direito criminal e digo, se a pessoa olhar já na Assembleia e disser que vai tentar te prejudicar, põe na ata. Põe na ata. Porque isso vai servir de prova depois de dolo, de vontade de prejudicar, de vontade de atacar, vontade de injuriar, vontade de difamar. Porque lá no início, que ele nem me conhecia, não conhecia os fatos, já disse que ia reprovar as minhas contas. E a prova está lá, está na ata. Aliás, a ata é uma das principais fontes de prova, né? Da mesma maneira, porque, olha aqui, essa tentativa, mais algumas outras provas, a gente sai daqui do cível, baixa lá no criminal. Porque a gente não pode permitir esse tipo de ataque, senão os condomínios ficam ingovernáveis. Gente, só acelerando aqui, porque o nosso tempo estourou. Conselho deliberativo ou consultivo. Tá? Também não está na lei, mas depende da convenção. Ele tem uma função política e consultiva, ele tem um apoio estratégico ao síndico, né? O Conselho Fiscal ele olha para as contas, olha para as questões mais financeiras e fiscais da gestão. O consultivo ele tem essa questão de influenciar as decisões, auxiliar e tudo mais, né? Vale a mesma regra para o Conselho Fiscal. Quando ele está operando legal, é um baita braço direito para o síndico, tá? No sentido de ajudar. Evitar ingerências, manter alinhamento ético institucional, agir com foco no coletivo e não interesses pessoais. Tá? Gente, eu sempre, nas palestras, eu gosto de trazer essas 3 imagens aqui, porque assim, ó, todo mundo que é síndico aqui, tá? Ninguém virou síndico para ter uma vida infeliz.
Ninguém levantou um dia e disse assim, olha, hoje eu vou me candidatar a síndico no meu condomínio porque eu quero ter uma vida infeliz a partir de hoje. Ela está pouco movimentada, então eu quero botar fogo na minha vida, né? Mas a gente acaba virando o quê? Um bombeiro. Eu já fui síndico também, tá, gente? A minha esposa está aqui, eu sempre comento nas minhas palestras, tá? Já está no meu testamento. Numa dos bolsos vai estar a minha carteira da OAB e na outra a ata que me elegeu síndico. Quando eu chegar lá, vão olhar e vão dizer, esse passou por tudo. Tá? Vem que o céu é teu. Porque a gente só apaga incêndio. Então, assim, ó, é a mudança cultural condominial. Todo mundo, síndico, subsíndico, os conselhos ou o conselho, tem que trabalhar em equipe. Para quê? Para que a harmonia condominial exista. Né? Na revista dos condomínios, lá do Francisco Egito, eu tenho uma coluna que o título da coluna é Conviver em Condomínio. E eu trago, é bimensal a revista, eu sempre trago essas questões que é para a gente refletir. Tem tanto condomínio que é bom, todos têm problema, mas como é que eu posso promover uma harmonia aqui? Porque não dá para ser em guerra o tempo todo, gente. Né? Marisa, vamos... Mesmo porque... Mesmo porque a gente está aqui reunido hoje porque nenhum de vocês é alguém que deixa o acaso responder. O acaso tem que estar presente nas nossas vidas também, mas de maneira técnica na vida condominial. A gente não vai deixar o acaso nos levar pela profissão. Mas a nossa profissão também, como síndico profissional, como advogado, não pode ser mais pesada do que a vida. A gente tem visto hoje muitos síndicos sofrendo de problemas emocionais por causa de condomínio. E isso não vale a pena. E eu e Ramon decidimos terminar a nossa palestra com uma música que eu vou pedir para vocês ficarem de pé, porque já vai para perto do almoço e a gente vai colocar aqui a música e pedir para quem se animar, cantar junto, quem se animar mais ainda pode dançar. Por favor, todo mundo de pé e joga a letra aí para a gente agradecer.